Alô, bom dia. Convido a todos a pôr-se em pé e nesse momento nós iremos orar ao Senhor, agradecendo a oportunidade que Ele nos dá de estarmos em Sua presença, de estarmos também no templo, numa só fé, num só amor, num só propósito, e orando também em favor dos irmãos que estão aqui, desde já agradecemos, e também aos irmãos que, por conta da nossa lei municipal estadual e da nossa prevenção a respeito do Covid-19, não estão conosco presencialmente, mas estão aí na internet nos acompanhando, e nós iremos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos por tua bondade, por teu amor e pela oportunidade que nos dás de estarmos em tua casa, na tua santa presença, juntamente com os teus filhos. E é no nome de Jesus que te pedimos que tudo aquilo que iremos fazer nessa manhã seja para honrar e glorificar o teu grande nome, ó Senhor, edificar as nossas vidas e levar uma palavra de alento e salvação a todos os nossos ouvintes. Que o Senhor esteja usando-me como dirigente desse culto nesse momento, aos irmãos e irmãs que vão participar na equipe de louvor, nosso irmão Domício, nossa irmã Marília, nosso irmão André, e ao nosso professor, que logo mais estará dando a lição da EBD, o doutor professor José Rego, nosso irmão, teu servo. Que o Senhor esteja abençoando a cada uma das pessoas que estão a nos ouvir nesse momento. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Peço que você abra o cantor cristão, podeis sentar no número 1, e nós iremos cantar aquilo que chamamos Hino dos Hinos, antífona. Número 1, antífona. A ti, ó Deus fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. A ti, ó Deus fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, o teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador,
Salvador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós iremos cantar um cântico que é o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É o Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor. Salmos 92. Vamos cantar com alegria. Eu vou pedir que a igreja fique em pé. E vamos cantar batendo palmas, tá bom? Vamos ver. A nossa boca está amordaçada com as máscaras, mas as mãos estão livres, né, de vocês, a minha e do Domício aqui na frente. Estamos sem máscara por causa dos microfones. Mas nós iremos, nesse momento, cantar ao Senhor. Nós estamos no distanciamento aqui. Graças ao Senhor e cantar todos os louvores ao teu nome, ó meu Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar todos os louvores ao teu nome, ó meu Deus. Teu amor revelar a nós e de noite ouvir tua voz alegrar o coração. Aleluia, aleluia, teu nome adorar. Aleluia, 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 vem louvar. Bom é render graças ao Senhor e cantar todos os louvores ao teu nome, ó meu Deus. De manhã teu amor revelar a nós e de noite ouvir tua voz alegrar o coração. Aleluia, aleluia, teu nome adorar. Aleluia, 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 vem louvar. Aleluia, aleluia, teu nome adorar. Aleluia, 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 vem louvar. Amém. Que bom louvarmos ao Senhor. É bom estarmos aqui louvando a Deus, ainda em pé. E depois dessa canção nós iremos ler uma parte da Bíblia
e em seguida nós iremos passar para a nossa lição de hoje. Iremos passar para o nosso professor. É bom estarmos aqui louvando a Deus, irmãos. Que alegria estarmos juntos. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Eu convido os irmãos ainda em pé para abrirem a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. E o verso 42. Atos 2, verso 42 a 47. É um texto bem conhecido da igreja e dos irmãos e amigos que nos acompanham também pela internet. Como viviam os convertidos? Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens,
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe nossos corações e o seu coração para receber a bênção que a palavra de Deus tem para te dar nessa manhã. Peço que os irmãos, ainda em pé, vamos orar pelo nosso professor e em seguida nós estaremos juntos em oração, ouvindo o que Deus tem para nos ensinar nessa manhã, através da boca do seu servo, do doutor professor José Rego. Peço que ele chegue aqui à frente e eu faço também questão de fazer esta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença e nesse momento, ó Deus, nós entendemos que o Senhor falará através do Teu servo. Que o meditar do seu coração e aquilo que vir à sua boca sejam palavras agradáveis ao Senhor e que nos tragam edificação e bênção. Use-o, Senhor, para a glória do Teu nome, pois é no nome de Jesus, Teu Filho amado, que te pedimos com fé, certos de que o Senhor o usará e nos alimentará também através da Tua palavra e do Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Professor José, fique à vontade, o Senhor é contigo, meu irmão. Bom dia a todos. É um prazer estar na casa de Deus, tratando de alguns assuntos que fazem parte da nossa vida como cristãos. E desta feita, ainda na sequência da revista, que tem por título Tudo Entregarei, vamos estudar algumas coisas relacionadas àquilo que os nossos irmãos viveram na época ainda de Paulo, e o que aquilo que foi vivido na época de Paulo se reflete nos nossos dias também. Então, o título da nossa lição hoje é duas palavrinhas, e estas palavras elas têm desdobramentos. Então, nós podemos dizer que a segunda palavra está relacionada à primeira, ok? E as duas palavras são útil e fútil. Talvez aqui nós pudéssemos perguntar: qual você escolheria para ser o norte da sua vida? O que é que você quer ser? Útil ou fútil? E para isso nós fomos buscar os significados dessas palavras aqui. Então a primeira, que é útil, diz o seguinte: adjetivo, que tem uso. Então aquele que é útil tem uso, tem préstimo ou serventia, que faz uma necessidade se tornar palpável. Um exemplo: o automóvel é útil para que nós nos desloquemos de um local para o outro. Diz-se do dia a dia da semana em que se precisa trabalhar. Hoje nós estamos trabalhando porque é um dia útil. Nos feriados nós não trabalhamos. Então os feriados seriam dias inúteis. Não, né? Também não, né? A gente não vai para os extremos também. Tempo de duração de alguma coisa, vida útil de um aparelho. Então os aparelhos hoje estão com as suas vidas úteis cada vez menores, principalmente aqueles de tecnologia, que cada vez mais rápido eles se tornam obsoletos também. Reservado a alguma atividade proveitosa, tempo útil, que atinge o resultado esperado, que acarreta vantagens, um negócio útil. E no meio jurídico diz-se do prazo imposto pela lei ou pela justiça. Então a validade de uma lei tem também um tempo útil, até que ela entra em desuso também. E fútil. Fútil vem do adjetivo, é um adjetivo e um substantivo, ele tem dois gêneros, tá?
o que não tem importância ou mérito, que é inútil, que é superficial, ou o que tem aspecto enganador, não inspira confiança, não tem constância, é frívolo, é leviano, que não tem valor, que é insignificante, que não tem fundamento, profundidade, que é tolo, que é pueril. Ou seja, se você é útil, você tem utilidade. Se você é fútil, você é inútil, que agora é um antônimo de útil. Duas palavrinhas interessantes ou até complicadas para nós tratarmos neste dia hoje. Alvo da lição: compreender que Deus fez o corpo humano, valorizar o corpo que ganhou de Deus, consagrar-se ao Senhor cuidando do corpo que recebeu dele. Agora o negócio complicou. O que tem a ver isso com inutilidade ou utilidade ou futilidade? Então agora nós vamos transpor aquilo que nós vimos sobre os significados destas duas palavras para o nosso corpo, para aquilo que Deus criou. No entanto, tudo o que a revista traz está embasado em Coríntios. E nós vamos ler aqui em Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 12 até o versículo 20. Que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o corpo, para o estômago, e o estômago para o alimento. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então aqui nós temos um texto que faz parte de um contexto que, no entanto, está dentro de um hipertexto de Paulo aos Coríntios. Se nós viermos agora do final para o início, o hipertexto é toda a conjuntura que se passava o povo de Coríntios naquele momento, o povo de Corinto, os corintianos naquele momento, não os do time do Corinthians, lá de São Paulo, mas todos aqueles que faziam parte daquele momento histórico que nos é retratado porque tem um valor. Às vezes nós poderíamos pensar, puxa, mas tinha tantas cidades ali, porque outras cidades não foram retratadas, e estas aqui foram. Então este hipertexto aqui está dentro de um contexto, e este contexto agora é de cuidado com o corpo. E a primeira comparação que ele vai fazer nesse cuidado com o corpo é em que, a partir do momento em que o corpo se une com alguém, se torna uma só carne. Ou seja, se for pelos santos sacramentos do casamento, é uma só carne para a vida, mas se for com as meretrizes, era para a prostituição, e estava cometendo pecado contra o corpo. Os pecados podem ser do corpo para fora, mas aqueles que são cometidos para o corpo é no corpo, e o corpo é o santuário do Espírito Santo. Ou seja, estamos trabalhando agora numa questão que deixa a nossa vida
naquele tempo de longevidade que nós temos dos 70 anos aqui na Terra e ultrapassa estas dimensões que vão a dimensões celestiais, ou não. E o texto? O texto ele vai tratar agora de uma situação em que a cidade de Coríntio está sendo apresentada, mas essa cidade ela tem um contexto muito maior. Este tempo agora de Coríntios, onde Paulo vai escrever uma carta, e esta carta ela parece que ela só vai ser escrita em função de que alguém vai mexer com Paulo. E nós temos ali uma família entre aqueles irmãos de Coríntios, que é a família, os da casa de Cloé. E estas pessoas aí parece que enviam uma carta a Paulo e Paulo responde esta carta. Mas se a gente for atentar muito bem atentado para este texto da carta de Cloé, a gente não sabe se eles eram zelosos ou se eles eram o quê? Fofoqueiro. Tem as duas conotações ali dentro do texto maior. E aqui nós vamos tratar uma breve síntese do capítulo 6. Nós só tratamos aqui do 12 em diante, né? Mas tem até do 1 até o 12. E o desdobramento desta lição, ela não está só alocada neste trecho. Está alocada dentro de toda a estrutura da carta aos Coríntios, do capítulo 1 em diante, ou mais precisamente do capítulo 1, do versículo 10 em diante. Breve síntese do capítulo 6. Julgaremos o mundo e os anjos e não haveremos de julgar as coisas desta vida. Então aqui no contexto, né, Paulo vai dizer, olha, nós vamos julgar até os anjos. Imagine os contextos dessa vida aqui. Mas a conotação mais pesada, ou mais intrínseca, ou mais direta que tem ali, é que o julgamento deve ser, em primeiro lugar, pessoal. E ele não vai estar retratando agora como se fosse um julgamento de um tribunal, onde nós deveríamos julgar outras pessoas, mas, em primeiro lugar, julgarmos a nós mesmos. Talvez nós recebermos o julgamento de uma outra pessoa seja até mais fácil para nós do que nós julgarmos as nossas próprias atitudes, a partir dos nossos próprios atos, a partir daquilo que eu escolhi fazer. Assim, Paulo fala e exorta aos coríntios que não julgarão aquele que cometerá tão grande ato de pecado. Paulo ficou indignado porque, além de não julgarem o malfeitor, ainda assim estavam levando os casos aos tribunais terrestres. Então, dentro desse contexto aqui, o que estava acontecendo? Olha, começava a acontecer uma picuinha dentro da família, aquilo deveria ser resolvido ali, mas aquilo ultrapassava os limites familiares, ia para os limites da comunidade cristã dentro da igreja e ultrapassava aos tribunais. Coisas que poderiam ser muito fáceis de resolver, ultrapassavam e tomavam dimensões gigantescas. E nós tendemos a isso também. Tá? Muitas coisas em que poderiam ser resolvidas numa simples conversa, às vezes a gente guarda por anos e anos da nossa vida, até que chega um momento que aquilo explode e ultrapassa a nossa capacidade de lidarmos com aquilo e precisamos muitas vezes do julgamento de outras pessoas. E muitas vezes até os tribunais terrestres, né? Ele chegará a dizer que melhor seria para nós sofrermos antes o dano de expor ao vitupério o caminho que estamos seguindo. Pior ainda é o fato de haver demanda entre nós. No lugar delas, é preferível sofrer por amor aos irmãos, tanto dano quanto a injustiça. Então, o que você queria naquele momento? Você queria basicamente que tudo aquilo que estava acontecendo fosse resolvido de qualquer maneira, principalmente por pessoas humanas. Mas aqui ele vai dizer, tanto seria melhor para nós sofrermos aquilo que tivéssemos que sofrer, seja pouca coisa ou seja muita coisa, pelo amor que nós temos aos irmãos, e até a sofrer a justiça em função daquele amor, do que levarmos estas contendas ao mundo. Sabemos que haverá justiça porque seguimos a justiça, mas no presente muitas injustiças estão se passando sem que se faça algo. Aquele que vê e consente com a injustiça e nada faz é covarde.
E Paulo vai dizer também o lugar dos covardes. É por isso que quando a gente vai tratar, né, a revista, ela foi bem clara e objetiva. Olha, é isso. Mas o contexto aqui é muito complicado. Porque neste contexto aqui nós estamos inseridos agora numa causa em que esta causa vai ser um julgamento, e este julgamento nós vamos precisar nos colocarmos as nossas opiniões. E em função das opiniões que nós vamos colocar, nós poderemos obter justiça para os nossos irmãos ou não. E se nós não nos posicionarmos, Paulo vai dizer que nós somos o quê? Covardes. E o próprio Paulo vai dizer o lugar dos covardes. Aqui nós poderíamos extrapolar agora para dizer que a nossa vida cristã é uma vida de enfrentamento. Enfrentamento em função das injustiças que o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz. Hoje eu escutei uma frase que me marcou, quando diz o seguinte: Jesus estava lá sofrendo as agonias e diz: Pai, passa de mim este cálice. Tu já imaginou se o nosso Deus passasse aquele cálice de Jesus Cristo para nós? E o irmão que estava pregando disse: estaríamos fritos. E fritos mesmo. E é isso que o texto está tratando também. Os injustos não herdarão o reino de Deus. E os covardes? Injusto é aquele que está cometendo a injustiça. Contra quem? Contra quem é justo. E aqueles que estão vendo essa injustiça sendo cometida e não se posicionarem serão o quê? Covardes. Se nos falta coragem, ousadia e sabedoria para discernirmos e agirmos com justiça, pensamos a quem? A Deus. Porque Deus nada nos negará. Então vejamos o presente capítulo com mais detalhes, conforme a ajuda da BEG, Bíblia de Estudo de Genebra. Então está baseado aqui na Bíblia, tá? Não está falando o que está aqui. E claro que em estudo de outros irmãos, a gente absorve também estas coisas. Relatório feito pelos da casa de Cloé. Falei isso de Cloé ainda agora, né? Então dos versículos 1:10 ao 6:20 é um grande relatório que foi passado a quem? A Paulo. Estamos vendo esse relatório feito pelos da casa de Cloé. Paulo volta sua atenção para algumas questões que haviam sido relatadas a ele pelos da casa de Cloé. E neste momento nós grifamos o seguinte aqui: será que eles eram apenas zelosos ou fofoqueiros? Problema aqui. Tinha esse problema também lá. Tá? Tem fofoca entre nós? Tem fofoca no nosso trabalho? Tem fofoca nas nossas escolas, com os nossos colegas? Tem fofoca dentro da nossa casa? Tem fofoca com o nosso cônjuge? Com o namorado, com o noivo? Será que é só eu que não sou imune a isso? Como nós não somos imunes nesse momento também ao coronavírus? Tá? Era isso que estava acontecendo. Ele tem duas preocupações principais que formarão talvez aquilo que a gente está querendo falar hoje. Primeiro, divisões na igreja. E depois, problemas morais e éticos. Então, tudo aquilo que estava acontecendo aos coríntios não é uma coisa que foi temporal, mas se torna agora atemporal e chega até nós, chega até os nossos dias, chega até as nossas casas, chega até as nossas comunidades, chega aos locais em que nós vivemos. Hoje nós vivemos problemas de divisões também dentro da igreja, e estas divisões que estão dentro da igreja é em função de problemas morais e éticos também. E estes problemas morais e éticos que estão fora da igreja causam o quê? Problemas aonde? Na sociedade. Então parece que está tudo interligado aí. Mas aqui, no estudo desta lição, nós vamos dar mais ênfase ao quê? Aos problemas morais e éticos. Então até o capítulo 6 e o versículo 20, estamos vendo problemas morais e éticos, além de problemas que fomentam a divisão, a arrogância dos coríntios. Isso estava sendo gerado por vários problemas morais e éticos também.
Segundo o relatório dos da casa de Cloé, Paulo vai tratar 3 questões que são exatamente as nossas mesmas questões. Hoje, estava acontecendo lá um caso de incesto, e nós vimos uma situação agora que tem desdobramentos de incesto também. Casos de estupro hoje, não é? Muitos dos estupros acontecem a partir daquilo que tem acontecido dentro das casas, dentro das famílias. Depois ele vai começar a tratar os litígios, que eram as brigas, que eram as dissensões entre as pessoas que viviam naquela comunidade de Coríntios. E finalmente ele chega à imoralidade sexual. Ele poderia ter feito isso ao contrário, ele ter visto primeiro a imoralidade sexual gerando os litígios, ou melhor, a imoralidade sexual gerando os incestos, e a imoralidade sexual também gerando os litígios. Parece que tudo aquilo está o quê? Interconectado dentro daquela comunidade. Litígios. A família de Cloé relatou que havia processos judiciais entre cristãos, irmãos levando irmãos aos tribunais. Paulo considerou esse problema como uma questão de corrupção muito séria dentro da igreja, dentro do ambiente cristão. Mas isso, será que era isolado para aqueles da época de Paulo com os coríntios? E de uma hora para outra parece que Paulo muda de assunto, passando da questão da imoralidade para o litígio entre os cristãos. Contudo, precisamos perceber algumas ligações importantes entre essas questões. Em primeiro lugar, Paulo volta a falar sobre imoralidade, embora de modo diferente, em 6:9. Logo, não considerou encerrado este assunto. Então parece que este assunto vai e volta durante toda a estratégia de resposta da carta de Paulo a quem? Aos Coríntios, que vem a partir de um relatório minucioso daqueles da casa de Cloé. E estes da casa de Cloé, neste momento, eram o quê? Zelosos. Além disso, o litígio entre os coríntios era uma extensão do mesmo problema que vai ser discutido também no capítulo 5, que é, agora sim, agora dentro do meio cristão, a deficiência doutrinária dentro da igreja. Se nós não tivermos, não formos doutrinados dentro da palavra de Deus, nós vamos passar por tudo aquilo que passaram os coríntios. E aqui acontece uma situação importante, né, para nós hoje. Quando nós vamos ler a história das igrejas, nós vamos perceber que parece que aquilo que Paulo tratou lá com os coríntios vai se repetir muitas vezes com as outras igrejas que foram tratadas nos evangelhos e com os problemas que nós temos na igreja moderna, na igreja de hoje também. Assim como os cristãos não têm autoridade para regular a vida dos ímpios, do mesmo modo os ímpios não têm autoridade para regular a vida do cristão e da igreja hoje, e nós não estamos nos posicionando com relação a isso. Nós estamos cada vez mais sendo invadidos dentro das nossas estratégias e estruturas cristãs. Por quem? Pelos ímpios, que estão muitas vezes amochilados com os votos que os próprios cristãos têm colocado para estas pessoas. Vivemos isso. Estamos sendo invadidos dentro dos nossos direitos também. Caso os coríntios tivessem compreendido a ligação entre a comunidade israelita e a igreja cristã, teriam percebido que o absurdo de cristãos buscarem resolver seus problemas fora da igreja. Então ali já tinha uma separação que era clássica. Israelitas para cá e a igreja de Cristo, ou cristã, ou os cristãos da época para cá. Mas os cristãos da época queriam resolver os problemas aonde? Nos tribunais israelitas. Porque era mais fácil, né? Alguém vai dar uma decisão, resolveu tudo, né? Quem consegue imaginar um gentil pagão julgando questão entre os israelitas no deserto? Lá no deserto.
Quando aqueles homens... é interessante, né, o deserto, né? Primeiro, número de pessoas, aos milhões. Cara, tu já imaginou o deslocamento de pessoas com esta quantidade, com este contingente de pessoas dentro de um deserto por 40 anos? Agora, tu já imaginou se nós agora fôssemos lá com Moisés e disse, olha, tá tudo errado aí. Não conduzam o povo desta maneira, conduzam desta maneira aqui. Será que eles aceitariam? Provavelmente não. Mas nós estamos aceitando hoje a invasão. Agora chegamos no 6, do 12 ao 20, né, que é o nosso trecho de hoje. Antes nós precisamos entender, né, como eram os coríntios. E Fitzmyer, tá, que é um escritor, escreveu lá num dos seus livros lá em 2008 o seguinte: os coríntios, além da adoração de deuses estrangeiros, deuses gregos tais como Poseidon, Zeus, Afrodite, eram veneradores sob títulos latinos como Netuno, Júpiter, Vênus, respectivamente. Então tinha-se ali uma comunidade que gostava muito de interagir com os outros deuses, de misturar, de ecumenizar. Vivemos essa vida hoje, ou não? A cidade de Corinto era bastante conhecida também pela sua prostituição religiosa, e a prostituição principalmente religiosa. E Paulo trata do problema da imoralidade sexual também, de modo abrangente e direto, ao dizer que todas as coisas lhe eram lícitas, mas nem todas convinham. Paulo parece estar citando aqui palavras de outras pessoas, provavelmente de um provérbio popular daquela época, que circulava entre os coríntios. E este provérbio vai dizer o seguinte, ó: todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer qualquer coisa. No entanto, nem todas me convêm, não tem problema. Sua resposta sugere ainda que houvesse alguma verdade nesse provérbio. Os coríntios haviam distorcido o significado dele. Nós, muitas vezes, nos guiamos também por provérbios, né? Tá? Na verdade, os argumentos de Paulo refutam o propósito para o qual esse ditado era utilizado em Corinto. Em vez de permitir fazer qualquer coisa com o corpo, Paulo enfatiza o propósito nobre para qual Deus criou o corpo. É isso que ele vai tratar. Ele faz uma comparação excelente ao dizer que os alimentos foram feitos para o estômago. E quando a gente começa a ler, o que tem a ver esse negócio de alimento e estômago, né? E este para os alimentos, da mesma forma, nosso corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. No caso específico do alimento e do estômago, ambos serão destruídos depois. Tudo vai passar neste corpo. E aqui já nos dá uma conotação dentro da revista, que é o culto ao corpo que nós estamos fazendo hoje. Não que não seja necessário que nós cuidemos do nosso corpo, principalmente com atividades físicas. A atividade física, ela se torna tão importante para nós que muitas vezes nós estamos cabisbaixos, muitas vezes desanimados por falta de atividade física. O nosso corpo foi criado para ser usado fisicamente. E nós estamos cada vez mais sedentários, menos utilizando as atividades físicas. Mas isso também não pode ser sinônimo de culto ao corpo. E parece até antagônico isso. Como é que se eu estou cuidando, eu não estou cultuando o corpo? E a gente percebe muito mais isso quando a gente é obrigado, né? Nós temos aqui um irmão que foi jogador de futebol, e na época eu vi uma vez ele jogando, ele jogava bastante. E uma vez nós formamos um time aqui, ele participou do time da Igreja da Cremação lá, e quando ele pegava na bola, eu queria só olhar para ele, né, para ver como ele jogava a bola no peito lá, fazia os lançamentos, tudo mais. E quando a gente é esportista e passa, principalmente ele que foi esportista profissional, percebe que não tem jeito, tem que cuidar do corpo. E tem que treinar e muito, né?
Aí eu me lembrei agora do Romário, né, que dizia: treinar para quê se eu já sei o que fazer. Ele poderia até não precisar treinar aquela jogada, que aquilo era dele, era instintivo dele. Mas se ele não tivesse o preparo físico necessário para realizar aquela jogada, não adianta. O cérebro comanda e o corpo não acompanha. E eu tenho vivido isso. Nós precisamos fazer uma situação lá, que é um teste de atividade física, de habilidade física, de aptidão física. Aí tu tem que correr tantos quilômetros em 12 minutos. Não tem jeito, tu tem que sair correndo. Mas se tu começar a correr na semana antes, tu não consegue. Aí logo no início aquilo é o quê? É obrigatório, é desprazeroso. Mas quando tu começa a fazer aquilo se torna o quê? Parte da tua vida. Porque o nosso corpo tem, como se fosse um start para isso. Quando nós fazemos aquilo, vai liberar determinadas substâncias dentro do nosso organismo que vão nos dar o quê? Prazer em fazer. Apesar de ficar cansado depois também, né? Então Paulo vai fazer essa comparação aqui também. Então, pelo seu grande poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Isso já está no verso 14. Como indicam também os versos 15 a 17, Paulo lembra aos coríntios que a salvação em Cristo não inclui apenas a restauração da alma, mas também do corpo, que é templo do Espírito Santo, que precisa ser cuidado, mas que nós temos que ter cuidado em estarmos cultuando o corpo. E esse templo do Espírito Santo, quando se une com uma pessoa, pode trazer bênçãos, mas determinado tipo de união vai trazer o quê? Maldição. Esse fato que ocorrerá no retorno de Cristo tem implicações para a nossa vida hoje. Muitos coríntios tinham uma visão errônea do corpo físico por causa da influência dos filósofos gregos. Logo no início eu li lá uma sequência de deuses que estavam incorporados naquele momento e faziam parte do culto já agora até dentro da igreja. E ao longo da história cristã, em alguns momentos nós afastamos essa cultura. Mas infelizmente nos nossos dias atuais ela está voltando para dentro da igreja. Aí a gente vê a importância, né, do texto de Paulo aos Coríntios. Devido a uma teologia deficiente, alguns consideravam as relações sexuais como algo intrinsecamente pecaminoso, pois envolvia apenas paixões físicas. No entanto, o problema aqui aparece exatamente oposto. Alguns coríntios encaravam a promiscuidade sexual como algo aceitável, sem problema nenhum, pois pensavam que a participação do corpo, por não ter valor intrínseco, não acarretava consequências para a vida espiritual. E é bom, de repente, até se apegar num negócio desse aqui, né? Que eles estavam fazendo naquele momento, né? Todas as coisas me são lícitas. Pronto, pode fazer qualquer coisa lá. Paulo esclarece isso dizendo que os nossos corpos são membros de Cristo. A doutrina da união do cristão com Cristo é um dos ensinamentos principais do apóstolo Paulo. Esses versículos indicam que essa união se estende até mesmo do corpo físico do cristão. Portanto, os coríntios estavam enganados ao pensar que a união com uma prostituta seria algo sem importância, por envolver apenas o corpo físico. Na realidade, ele vai dizer tudo aquilo que nós fizermos com nossos corpos físicos tem repercussão na nossa vida espiritual. Reparem que quem se une ao prostituta forma com ela um só corpo. E o que se une com o Senhor é um espírito com ele. E este espírito não permite esta união. Então é como se agora houvesse aqui uma separação. Então o contraste em questão não é que a união com Cristo é espiritual, enquanto que a união com a prostituta é física. Paulo já havia salientado isso também no versículo 15, que a união com Cristo também se aplica ao corpo, como desenvolve mais adiante, quando ele vai tratar lá nos versículos 18 em diante até o 20. Mas se nós formos para o versículo 19, né, ali nós temos ali a palavra espírito, que veio lá a partir do versículo 17.
Essa palavra provavelmente deveria começar com a letra maiúscula, e às vezes a gente passa na Bíblia, vupt, não está nem aí, né? E ali é Espírito Santo de Deus, né? Todos os cristãos estão unidos de corpo e alma com Cristo por meio do Espírito Santo. E essa união impede que o cristão ofereça seu corpo a quê? A prostituição. É como se fosse uma receita de bolo, ó. Se fizer tudo isso aqui, o seu bolo sai direitinho. Mas se você tirar um dos ingredientes, experimente fazer um bolo sem fermento. Vai ficar aquele bolo solado, né? Tem gente até que gosta de bolo solado. Mas não é normal, né? Ou é? Bolo. Agora aqui é vida. Na vida não tem como tirar o fermento, né? Caso a condenação dessa prática se refira especificamente às pessoas que se prostituíam no templo da deusa Afrodite. Então ali nós tínhamos uma situação, né? Os irmãos dentro da igreja que também participavam de outros cultos fora da igreja. Tornaria ainda mais evidente as implicações religiosas da imoralidade dos coríntios. Então parece que o versículo lá entre o 10 e o 20 vai também tratar este assunto, né? Práticas que aconteciam exclusivamente dentro da igreja, práticas que aconteciam nos templos dos deuses odiernos daquele momento. E que infelizmente estas práticas de lá de fora estavam chegando aonde? Dentro da igreja. O conselho básico e sábio nessa hora era para fugir da imoralidade sexual. Paulo então comenta que qualquer outro pecado é fora do corpo, mas o pecado sexual é feito contra o próprio corpo. Então nós temos aqui um panorama daquilo que estava acontecendo. O significado da passagem fora do corpo, ou pecado fora do corpo, tem sido questionado. Sem dúvida, há muitos outros pecados que afetam o corpo do cristão. Embora alguns desses pecados sejam mais repulsivos do que outros, o cristão não deve pensar que um irmão que tenha caído nessa área está fora do alcance do perdão de Deus. Aqui vem um dedo na ferida da nossa mente. Estamos todos sujeitos a isso. Ah, mas aconteceu com o irmão. Aí vem aqui, volta para a casa de quem? De Cloé. Parece que aconteceu uma situação lá. O que é que eles vão falar? Olha, Paulo, aconteceu isso lá. Cuidado. Todavia, o ensino de Paulo deixa claro que a união física imoral traz consequências específicas, porque corrompe o templo do corpo, assim como a idolatria corrompe o templo da adoração. Logo, esse pecado corrompe a identidade cristã de quem foi unido a Cristo por meio do Espírito Santo. Então é interessante observar que a proibição nesse versículo, fugir da impureza. Fugir da impureza é dizer, olha, se a impureza está aí, está pela esquerda, vai pela direita. Se ela está no centro, vai para o outro lado. Sai disso daí. É expressa da mesma linguagem que o mandamento contra a idolatria. E finalmente, aqui no versículo 19, Paulo faz uma revelação interessante. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então Paulo caracteriza o conceito de igreja como um novo templo onde Deus habita. Então aqui, para Paulo, o conceito de igreja, ele deixa aquela extrapolação de comunidade e volta para o quê? Para a conotação de unidade. Sou eu com o meu Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. É uno, não é comunitário. Agora, a união de dois irmãos vai fortalecer um ao outro. Nesse contexto também. Embora o cristão precise compreender o caráter pessoal do relacionamento com o Espírito Santo que habita nele, também é preciso lembrar que a ênfase da Escritura como um todo está na identidade corporativa do povo de Deus como templo santo espiritual. A gente poderia ver isso em Efésios,
em Pedro, em várias outras partes. Então o que é que está acontecendo aqui? Qual é o que eu poderia tirar aqui de conclusão? Primeiro eu preciso cuidar de quem? Do meu vizinho? Dos que estão fora? Não, eu preciso cuidar de quem? De mim. Eu preciso cuidar também do meu corpo físico. Todos nós. E aqui temos uma médica sentada no banco, né? Deve ter falado isso trocentas vezes lá para os seus pacientes. Olha, cuida do teu corpo primeiro. Dessa maneira direta ou indireta. Cuidarmos do nosso corpo físico para que, a partir disso, nós percebamos que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Que não deve ter união com quem? Com a imoralidade. Conclusão 1. Tá? Eu reparti aqui a nossa lição, né? Eu peguei o esboço da lição da revista, que é bem rapidinho, e eu quis tecer alguns comentários sobre Coríntios. Quem se une ao Senhor é um com Ele. Assim como quem se une à esposa é um com ela. E assim também como quem se une à prostituta ou outros tipos de uniões, ambos serão um só. Doutrina da unidade, né? Tudo que tu fizer, tu te torna um. Com quem estamos nos unindo para sermos um só? Com Deus e com aqueles que Ele aprova, ou estamos em união com o diabo? Se estamos e somos com o diabo, qual será o nosso fim? Fugir da impureza é o conselho sábio de quem? Do apóstolo Paulo. Que foi inflamado pelos da casa de Cloé, que tinham zelo. Agora sim, eu vou tirar o fofoqueiro do lado e vou deixar apenas o zelo, que eram zelosos pela causa de Cristo, que devemos ser também. Revisão e aplicações. Primeiro, o corpo, um instrumento útil. Hoje em dia, a ênfase toda está no ter e não no ser. O que importa na sociedade é ter um corpo bonito, beleza exterior, que nem eu, né? Que nem você. Nós precisamos cuidar disso. Eu preciso ser o reflexo daquilo que eu quero ser. É normal, é natural. Cada qual vai ser o seu próprio cada qual. Isso é beleza exterior. E vem agora a questão do ser. Ser uma pessoa de caráter bonito, beleza interior, fica relegado às vezes a segundo plano. Mas olha lá, às vezes nós estamos fora dos padrões que a sociedade quer para o ter do corpo. Mas nós somos pessoas tão bonitas por dentro. Não que a gente esteja olhando lá como é o nosso fígado, o nosso rim, o nosso coração, né? Mas são as nossas atitudes, é o nosso caráter. Sempre nós seremos cobrados por padrões, sempre. Nós temos que ter cuidado e exalar o bom perfume de Cristo naquilo que nós fazemos. Estamos vivendo em dias de culto ao corpo, culto à criatura, em vez de culto ao Criador. Então, se vocês lerem Romanos 1:25, é uma dica e um cuidado que nós precisamos. Diego, por favor, leia Romanos 1:25 aqui para nós, aqui na frente, com aquela voz que só o Diego tem. Romanos 1:25. Eu vou chamar aqui o nosso irmão Diego para ler Romanos 1:25. Não se preocupe que já está terminando. Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Quem é bendito eternamente? O Criador. Bem. Corpo, um instrumento útil. Controle o seu comer e o seu beber.
O meu celular tem um aplicativo de água, né? E a cada 1 hora ele diz, olha, está na hora de tomar água. Um controle, né? Dificuldade. E no comer? Tá? Controle sua vida sedentária, se você tiver. Controle-se no vestir. Ah, puxa, mas todo mundo está usando aquele tipo de roupa, eu também vou usar. Controle sua vida sexual. Tudo aqui é pessoal, né? E finalmente a conclusão da nossa revista. Como crentes, o nosso alvo é estar disponíveis para os propósitos eternos, pelo tempo mais longo possível, com a maior quantidade de energia e o mais alto grau de bem-estar emocional, mental, espiritual e até corporal. No entanto, devemos a Deus sermos bons administradores e administradores fiéis do corpo que Ele nos deu. Que Deus nos abençoe. Ótima lição a todos nós e que o Senhor continue a nos abençoar. Iremos cantar um cântico que tem como nome doxologia, é o próprio nome que a Bíblia dá a esse cântico. Se encontra na carta de Judas e ele usa, esse cântico vai usar os versos 24 e 25 dessa carta. Aquele que nos guarda e não nos deixa cair. Aquele que nos guarda e não nos deixa cair, nos concede a alegria, porque Ele está aqui, ao único Deus e Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Seja glória e majestade, o poder e autoridade, no passado e no presente, ontem, hoje e para sempre, para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Aquele que nos guarda e não nos deixa cair, nos concede a alegria, porque Ele está aqui, ao único Deus e Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Seja glória e majestade, o poder e autoridade, no passado e no presente, ontem, hoje e para sempre, para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Queremos que os irmãos fiquem em pé e nós iremos nesse momento tirar nossas ofertas. Vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Eu vou pedir que o Diego faça esse importante ministério nesse momento. Podemos cantar mais uma canção, mais um hino. Pode ser Hoje é Tempo de Louvar a Deus.
E é muito bom estarmos aqui na presença de Deus, e hoje é tempo de louvar a Deus. Que maravilha cantar essas músicas. Hoje é tempo de louvar a Deus. Vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória encerra este lugar. Aleluia, vem louvar, vem louvar. Louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Aleluia, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Ainda em pé, iremos orar a bênção apostólica. Agradecemos a presença de todos que estão aqui conosco, um bom número, o número possível, né, das regras aí, das leis municipais e estaduais. E queremos agradecer também você que da sua casa nos assistiu, e que você venha refletir sobre o que você ouviu, sobre a palavra de Deus, e que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado em todas as coisas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai soberano, e a iluminação e consolação no Espírito Santo seja com a Igreja de Deus, e o povo do Senhor diga amém. Está encerrado. Tenham todos um bom dia. Logo mais.